Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.câmaracanas.sp.gov.br, TV Câmara, bem como a presença... O prefeito não está, né? Do senhor vereador Alceu Júnior, secretário de Planejamento e a equipe da Prefeitura de Canas, Fazenda, Gestão e Planejamento e Desenvolvimento Econômico, representado pelo diretor Emanuel Gomes Lucena, que, juntamente com a equipe, irá realizar e conduzir os trabalhos na noite desta quarta-feira. Esta é a audiência pública da Prefeitura Municipal referente à elaboração do projeto de lei orçamentária anual 2026. Ia convidar você para assumir a mesa, o Emanuel, você já está aqui, ou você já está, o Gabriel também está. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido o público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Estrelado, dedica o verde louro
Continuando a nossa audiência, passa a condução da referida audiência para o senhor diretor Emanuel. Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet na TV Câmara. Bom, estamos hoje aqui para fazermos audiência pública de elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2026. O objetivo dessa audiência é ouvir a população, os vereadores, acatar, ouvir as suas sugestões em relação à Lei Orçamentária Anual, porque na semana que vem, ao final deste mês, o Executivo estará protocolando aqui na Câmara Municipal o projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Antes, porém, acabo de receber uma mensagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gustavo Lucena. Ele pede para justificar a sua ausência, porque ele se encontra na cidade de São Paulo, na capital, acompanhado do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, o senhor Jorge Lima, onde Canas está recebendo o selo do Facilita São Paulo. Esse selo é um reconhecimento do nosso compromisso, segundo palavras dele, em desburocratizar e agilizar processos, visando o desenvolvimento e o bem-estar de todos, no caso relacionado à abertura, alterações de empresas no município, no âmbito do município de Canas. Ele também pede para destacar que a gestão prioriza, acima de tudo, a participação popular e a transparência, e que cada ideia e cada sugestão apresentada na audiência será muito valiosa e muito bem cuidada e considerada por ele e por toda a sua equipe. Convido o vereador Hernani para ocupar o lugar aqui. Ok, vamos agora então à apresentação. Primeiro, eu vou passar aqui a base legal, né? O porquê de nós estarmos aqui, cumprindo aí um dos princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade. Então, com base na Lei Complementar 101, de 4 de maio do ano 2000, no seu artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas deste documento. Então, seu parágrafo 1º diz que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, essa é a nossa base legal. Eu preciso também contextualizar para que aqueles que nos ouvem aqui também pela TV Câmara compreendam o que de fato é a Lei Orçamentária Anual. Então, basicamente, de forma resumida, a Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA, é um instrumento de planejamento, no qual constam a estimativa de receitas e a fixação de despesa para o exercício seguinte. Então, a LOA, ela estima a receita, é claro, com base numa metodologia, né? Ela estima a receita para o exercício do ano seguinte, e após estimar essa receita, nós fazemos então a fixação da despesa, ou seja, como será utilizado o recurso ou como serão gastas as receitas no ano seguinte. Então, durante a sua elaboração, são realizados diagnósticos das necessidades de cada secretaria e são coletadas as sugestões dos munícipes. Essa coleta de sugestão dos munícipes se dá pela participação do interessado. Daqui a pouquinho vou mostrar como se faz, acessando um formulário que está disponível no site da Prefeitura desde o início do mês e também aqui em audiência pública presencial.
para que o projeto seja então encaminhado à Câmara Municipal para análise e posterior aprovação. Então hoje nós estamos cumprindo esta fase aqui, ó, sugestão dos munícipes. Esse é o objetivo da audiência pública. É claro que eu vou também apresentar a prévia daquilo que a gente já tem elaborado, mas ainda não é o projeto de lei orçamentária anual finalizado. O nosso orçamento ele é composto por 3 peças. A primeira peça é o PPA, que é para o quadriênio, né? Então para os próximos 4 anos, iniciando então em 2026 até o ano de 2029, e daqui a pouquinho na audiência a seguir desta que nós estamos, a audiência da Câmara tratará sobre ela, sobre o PPA. Depois nós temos a segunda peça orçamentária, que é a LDO, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem o papel de orientar o quê? A elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que o papel dela é executar o planejamento propriamente dito. Então, primeiro a gente planeja no PPA para os próximos 4 anos, a LDO, compatível com o PPA, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é a execução orçamentária propriamente dita. Então aqui nós temos também uma forma de visualizar também esse ciclo orçamentário. Então o ciclo orçamentário é composto por 4 fases, sendo elas a elaboração, discussão e aprovação, execução, avaliação e controle. E essas fases têm os poderes executivo e legislativo como protagonistas e avançam como um diálogo entre tais poderes. Quanto ao incentivo à participação popular, vocês se recordam que há pouco eu citei aqui a legislação, né? Então lá na Lei Complementar 101, de 4 de maio do ano 2000, nós temos aqui no parágrafo 1º do artigo 48, o inciso 1, dizendo que incentivo à participação popular. Então, como é que nós estamos cumprindo essa exigência da lei? Então, nós publicamos lá no nosso mural do Paço Municipal. Então, se você entrar lá, na entrada ali da Prefeitura Municipal, vai estar lá no nosso mural. Nós temos afixado lá esses 2 convites, essas 2 convites mesmo, né? Divulgações. Então, chamando aqui o munícipe para participar da elaboração, e aí tem aqui uma breve explicação sobre o que é a Lei Orçamentária Anual, enfim. E nós temos ali um QR Code, né? Onde o munícipe com celular pode acessar, fazendo a leitura desse QR Code, um formulário que está disponível na internet para que ele participe. Daqui a pouquinho já vou mostrar como funciona. Também no site oficial, no nosso portal da Prefeitura Municipal de Canas, www.canas.sp.gov.br, na sua página principal, nós temos aqui esse banner maior e o menorzinho aqui. Qualquer um deles que o cidadão clicar, vai para essa segunda página, que está ali tratando sobre a audiência e a coleta de informações. E aí nós temos aqui o que é, a explicação, enfim, e temos também um link, clicando aqui, o cidadão vai para o formulário propriamente dito, e lá ele vai responder as perguntas. As perguntas foram elaboradas de forma que o cidadão consiga entender e responder de forma intuitiva, né? Também coloquei aqui um glossário, ou seja, explicando os termos, o que é o PPA, LOA, etc., né, que são termos que não tão populares assim, então explicando rapidamente o que é, para que facilite a compreensão da população. Então, acessando esse link, vai direto para esse formulário, onde o cidadão tem que obrigatoriamente colocar o seu e-mail. Isso a gente coloca como obrigatório para que não tenha, para que a gente saiba, né, e consiga até enviar uma resposta, um retorno para o cidadão que participou. E a outra forma também, ainda dentro da publicação no portal, clicando nesse banner menor,
nós temos aqui a divulgação da audiência de hoje, está aqui, e também o mesmo link para a participação via formulário. Então, como enviar essas sugestões? Como eu já citei, aqui é mais um detalhamento, o formulário disponível no site oficial, aí clica lá naquele banner menor, né? Esse aqui, ó, que está destacado, aqui está só o recorte dele, clicando aqui, vai para aquela página que eu citei, que tem lá o link, explica o que é, enfim, e também a participação em audiência pública, que é a que está ocorrendo neste exato momento. Nós temos a divulgação dessa audiência pública aqui também, no mesmo local, no mesmo site. Aí até o horário que eu estava elaborando essa apresentação, eu acessei lá para ver se alguém havia participado pela internet, e nós tivemos uma participação dessa munícipe que deixou o seu e-mail ali, se chama Vanessa. Então nós temos aqui um caso real, concreto, né, a prova de que alguém está disponível e de que alguém foi lá, participou, ou seja, é uma forma de demonstrar que de fato foi efetivo o meio ou a ferramenta foi efetiva na busca de informações, de coleta de informações por parte dos munícipes. Então ela se identificou por e-mail, ela alega ser aqui do bairro São João, e a pergunta, por exemplo, sobre as áreas que ela entende ser prioritária, ela informou ali que as áreas prioritárias do ponto de vista dela são saúde e educação. Depois, seguindo ainda o formulário para que ela respondesse, ela deixou algumas sugestões. E aí a pergunta no formulário, por exemplo, a primeira pergunta é: agora gostaríamos de ouvir as sugestões específicas de cada uma das grandes áreas da administração. Aí nós temos lá o primeiro eixo, que é o que já consta no PPA, que é o primeiro eixo relacionado à saúde humanizada e de qualidade. E aí a pergunta foi: qual dessas ou outra ação na área da saúde você considera mais urgente para 2026? E ela então respondeu ali 3 áreas, ou 3 ações, né? Ela respondeu: ampliação do horário de atendimento, aumentar a oferta de médicos especialistas, aumentar a oferta de medicamentos. Aí, em relação ao eixo 2, que é a educação para o futuro, ela respondeu: programa creche nas férias e centro educacional polivalente. Tudo isso está no slide ali, tá? Aí, em relação ao eixo 3, que é o desenvolvimento econômico, social e ambiental, ela sugeriu um centro de profissionalização, pois as empresas hoje encontram dificuldades em contratar mão de obra local especializada para trabalhar. Dar prioridade em cursos que atendam às demandas das empresas do município. E na quarta questão, que é o eixo 4, infraestrutura, cultura e segurança, ela respondeu: instalação de câmeras de segurança, revitalização de praças e espaços de lazer, pavimentação da entrada da Avenida Antártica e Rua Mário Covas Júnior, antigo polo industrial, e recapeamento das ruas do bairro São João, que encontram-se cheias de buracos. E por último, retorno da festa do arroz e do milho, para dar visibilidade à agricultura local e incentivar o turismo na cidade com mais uma tradicional festa. E na última questão, que é o eixo 5, relacionado à governança e eficiência na gestão, ela escreveu nada a declarar. Depois do cidadão respondendo essas questões, nós temos aqui o agradecimento. Então nós agradecemos a participação do cidadão e também, dentro do agradecimento, a gente convida também o cidadão a participar da audiência pública presencial, que no caso é a que nós estamos realizando agora. Também dentro desse formulário nós temos, isso é até atendendo uma exigência do Tribunal de Contas, nós temos um glossário aqui mais amplo, mais detalhado, então cada termo
está aqui melhor explicado, mais detalhado, para que o cidadão possa ter também, enquanto responde as questões, enquanto ele participa, ele também poder aprender e ampliar o seu vocabulário e a compreensão sobre o orçamento público municipal. Agora eu vou passar aqui ao resumo da projeção da receita orçamentária para o ano de 2026. Eu fiz essa projeção atualizada hoje, então com base já no encerramento do segundo quadrimestre que tivemos recentemente, com base na receita também, né, na receita já encerrada do segundo quadrimestre, e considerando a projeção do IPCA, PIB e entre outros índices oficiais, a gente fez uma projeção para o ano de 2026. Então, em relação a receitas correntes, foi projetado aqui 41.756.000 reais. É que nós temos a origem desses recursos, dessas projeções. Então, impostos, taxas e contribuições de melhoria, 4.084.000, contribuições 235.400, receita patrimonial 398.000. E nós temos aqui o fator de correção, né, em percentual, a memória de cálculo. Qual foi a base? IPCA mais 0,5% do PIB e etc. Nós temos aqui a base e a memória de cálculo. O valor, portanto, projetado para 2026, corrigindo, né, o que eu citei aqui era o valor base, agora o projetado. O projetado para 2026, 43.682, 43.682.000. E aqui o detalhamento que compõe esses 43.682. Seguindo, valor projetado 415.400 em receita patrimonial, transferências correntes 38.532, demais receitas correntes 96.200, e receita de capital, que são aquelas que a gente citou no PPA, na audiência anterior, da construção de 20 unidades habitacionais, programa Minha Casa Minha Vida, e da construção de uma unidade básica de saúde. Então, previsto aí R$2.800.000. Total geral da receita prevista para 2026, R$46.482.000. Agora aqui um resumo, um detalhamento sobre as despesas por função de governo ou eixo estratégico para o orçamento de 2026. Então, relacionado à educação, a função 12, total de despesa fixada, 14.850.000. Saúde, 10.250.000. Administração e planejamento, 8.338.000. Urbanismo, infraestrutura e meio ambiente, funções 15, 16, 17, 18 e 20, 5.700.000. Cultura e desporto e lazer, 3.700.000. Assistência social, 2.426 milhões. Segurança pública, 1.095.000. Reserva de contingência, R$122.000, totalizando então a despesa em 46.482.000. Aqui está em termos arredondados, tá? Sem muito detalhamento, porque a gente ainda vai finalizar o projeto de lei. Então por enquanto é o anteprojeto, é o que a gente estudou até o momento. Aí o resultado de hoje, enfim, até o final do mês, até terça-feira, nós vamos estar protocolando aqui na Câmara. Já vou abrir o espaço, só um minutinho. Nós vamos protocolar aqui na Câmara o projeto de lei propriamente dito. Agora, presidente, passo a palavra para a gente ouvir as sugestões dos presentes. A palavra está aberta para os vereadores, se alguém quiser falar alguma coisa. Os vereadores?
Primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui do ex-vereador José Francisco, do Saulo Santos, conselheiro tutelar, do Lucas de Oliveira, professor de História, do Francisco Alves, morador do bairro Dona Ana, e o Cauã, um amigo nosso, Cauã aí, tá bom. Passo a palavra aí para o munícipe, o ex-vereador José Francisco. Boa noite a todos. Eu ouvindo a explicação aqui do Emanuel, eu vi ali que uma verba vai ser destinada ao meio ambiente. Então, eu gostaria de saber se vai ter uma secretaria do meio ambiente, porque hoje no município não tem uma secretaria do meio ambiente. Já que tem uma verba destinada para o meio ambiente, por que não formar uma secretaria do meio ambiente? Porque vem acontecendo no nosso município vários crimes ambientais, tanto por munícipe quanto pela prefeitura municipal, que são vários crimes, que eu até já pedi a palavra da sessão, aqui na próxima sessão, para tratar de um assunto do meio ambiente, onde o meu nome foi citado numa sessão aqui, e eu vim, pedir ao presidente para dar uma explicação. Então, eu gostaria de saber se vai ser feita uma secretaria destinada ao meio ambiente, já que tem uma verba destinada para o meio ambiente. Eu busquei informações e agora, no momento, no nosso município, não tem uma secretaria do meio ambiente. Seria possível botar uma secretaria do meio ambiente? Obrigado por sua participação, por sua pergunta. Então, senhor José Francisco, o que acontece? Não existe uma secretaria específica para o meio ambiente, mas a secretaria que temos, ela também contempla o meio ambiente. Portanto, existe uma secretaria de meio ambiente, embora não seja específica para o meio ambiente. Agora, respondendo à pergunta, por que não fazer uma secretaria específica? Quando se cria uma nova secretaria, ampliam-se e muito as despesas para aquela secretaria, porque tendo uma secretaria nova, vai ter que ter um secretário para ela, vai ter que ter os assessores técnicos, coordenadores, vai ter que ter o pessoal do apoio, o pessoal os escriturários, enfim, o pessoal que daria o apoio ali. E sendo o meio ambiente também, vai ter que ter um engenheiro responsável, por exemplo, do meio ambiente, formado nessa área, técnicos, enfim. Então, o custo se eleva muito fazendo uma secretaria independente. Como o município é pequeno e o orçamento nosso não é tão grande, embora para nós, pessoas físicas, falarmos em milhões é muita coisa, mas para um município não é. Ainda mais que para 2026 nós temos um precatório muito grande que foi projetado, já aplicando as correções legais, para cerca de 24 milhões e 500 mil reais. Ou seja, dá mais da metade do orçamento do ano que vem. Então, esses fatores, eles contribuem para que não seja criada uma nova secretaria. Então, aumenta muito a questão financeira, a despesa aumentaria muito. E também, para isso, deveria fazer um concurso público para suprir a demanda de pessoal que essa nova secretaria exigiria. Então, o que poderia ser feito? Melhorar o que já tem hoje, melhorar o atendimento, às demandas. E o senhor citou, por exemplo, que existem muitos crimes ambientais, inclusive, recentemente, semana passada, mais precisamente, a fiscalização, que está dentro da minha pasta de secretaria, autuou um munícipe que foi pego em flagrante, colocando fogo, e aí ele foi autuado. Também teve outras ocasiões de fiscalização, denúncias. O problema, no caso de denúncias de atear fogo, é que não consegue pegar ali o flagrante. Nesse caso, foi possível, a pessoa estava lá, foi autuada, foi aplicada a multa, a legislação municipal, enfim. Então, basicamente seria essa a resposta.
Concordo com Vossa Excelência, mas e quando se trata do município fazer o crime ambiental, quem vai multar? Por isso que tem que ter uma secretaria para alguém ser responsabilizado, porque hoje quem compõe a pasta do meio ambiente é o Obras. Aí o que acontece? Nós temos um engenheiro, temos uma pessoa específica, profissional na área, que vem resolvendo todos os problemas de acordo com as informações que eu busquei. Então, o que acontece? Inclusive, eu vou citar o nome, porque é funcionário público, a gente pode citar o nome aqui e dizer, se trata do Portugal, que vem fazendo um excelente trabalho, de acordo com as conversas que eu tive e que eu fui atrás e vi, essa semana, ele tirou toda, vamos supor, muito material, da onde eu cobrei sempre nessa casa, quando eu estava como vereador, a respeito atrás da creche. E só a semana passada foi tirado 80 e poucas toneladas, mais de 80 toneladas de lá. E já tinha sido tirado mais algumas toneladas, que achou o lugar apropriado para fazer esse descarte, né? Então, por isso que eu falo da secretaria, porque o Portugal está sendo muito cobrado, só que ele quer fazer o trabalho e ele é subordinado a outra secretaria. Por isso que eu falo de ter uma secretaria do meio ambiente, porque já tem pessoas capacitadas para isso lá, e eu buscando as minhas informações. Então, não precisa fazer concurso nem nada, porque já tem pessoas lá para isso. Então, esse é meu questionamento, sabe? Porque, quando se trata de meio ambiente, um município tem por obrigação de preservar o meio ambiente. E ele vem trazendo danos severos ao município, danos severos ao meio ambiente. E coisa que vai ser comprovada, e eu vou trazer aqui para essa sessão ao conhecimento dos vereadores, que são células que estão sendo tiradas, que a célula 1, a célula 2 e a célula 3 estão tiradas, de acordo com que eu conversei com o Portugal. E aí existe células ocultas, que o vereador Nando sabe disso, que a gente fez denúncia na outra gestão, né? E o lixo continua lá e não foi feita a limpeza. Então, tem que ter o meio ambiente, porque o município causou o problema, continua lá, e o meio ambiente necessita que isso seja retirado de lá, porque não faz parte do meio ambiente e foi posto pelo município na gestão passada e na gestão anterior. Então, por isso que eu estou falando de uma nova secretaria, porque é de suma importância isso aí, já que chega aos conhecimentos até dos vereadores. Realmente, eu não discordo de que existe sim a necessidade da criação de uma secretaria específica para o meio ambiente, mas a minha resposta, nobre senhor, foi pautada na visão orçamentária. Então, o meu papel é orçamentário, né? Verificar qual seria o impacto orçamentário financeiro de uma criação de uma nova secretaria. Embora o argumento do senhor seja muito válido, mas eu discordo no ponto em que o senhor disse que não seria preciso fazer um concurso público, porque já tem um profissional, como o senhor mesmo citou, nós temos na área apenas um profissional mesmo, embora esse aqui valha, na minha opinião pessoal, valha por 10. Esse é excelente mesmo, o senhor Willie Newton, né, conhecido como Portugal, um homem extremamente técnico, capacitado, e a gente conversando, eu chamava de lixo, né, e eu aprendi que não é lixo, é passivo ambiental. Muitas coisas eu tenho aprendido com ele nessa área ambiental. É de fato alguém profissional excelente mesmo. Mas se nós criássemos, por exemplo, essa nova secretaria, o único profissional que nós teríamos seria ele. Ok, ele seria o secretário de meio ambiente. Mas e a sua assessoria? O pessoal operacional que faz a papelada toda, enfim. Porque existe dentro dos princípios da administração pública, existe um deles que se chama segregação de função. O secretário não pode fazer tudo. Ele, por lei, é impedido de fazer tudo. Tem que haver a segregação de função, de forma que um fiscalize a ação do outro. Então, orçamentariamente dizendo, seria inviável. Mas o ideal seria, de fato, concordo com o senhor, a criação de uma nova secretaria. Ok.
ademais, isso aí eu não posso responder, claro, pelo prefeito, né? Isso está no âmbito da discricionariedade dele, mas eu imagino que ele vai ouvir, de fato ele vai ouvir, assistir a audiência de hoje, e ele vai sim analisar a viabilidade ou não da criação, com certeza ele vai verificar isso. Agora, o que nos impede muito, o nobre ex-vereador, é essa questão financeira, especialmente para o ano de 2026, com esse precatório aí, embora tenha sido aprovada uma lei que possa parcelar isso, precisa fazer um estudo técnico, analisar a legislação, porque se o parcelamento for muito grande e o ágio que tiver, as correções forem maiores, aí o município fica impedido também de fazer um parcelamento muito longo. Então, aplicando aí o princípio da legalidade, precisa ter uma lei autorizando, mas também tem que se encaixar em todos os requisitos dessa lei. Então, qualquer criação de nova despesa envolve um estudo técnico muito específico e muito detalhado, porque tem que estar dentro da legislação vigente, senão acaba ferindo uma legislação e aí o gestor público pode e deve ser penalizado por agir inconforme a legislação. Mas é isso, eu agradeço a participação do senhor, espero... Mas eu gostaria de fazer mais uma perguntinha. Pois não. Já que está lá no orçamento uma verba destinada ao meio ambiente, eu gostaria de saber quanto é e se ela não dá, né, quanto seria, se ela não dá para fazer a contratação, às vezes, de alguém para ajudar o Portugal a fazer essa fiscalização. Eu gostaria de saber quanto né, que vai ser investido no meio ambiente, porque já está ali a verba programada, né, e se o senhor poderia dizer para a gente quanto vai ser. Então, dentro dessa função de governo que contempla urbanismo, infraestrutura e meio ambiente, embora seria o ideal separar, né, é claro, dentro dessa função toda, 5.700.000. Agora, o detalhamento, o valor detalhado mesmo, ele vai estar no projeto de lei orçamentária anual, que vai ser discutido pela Câmara Municipal, aí é a audiência da Câmara Municipal. Aí lá vai estar o projeto de lei com detalhamento, para cada secretaria, para cada ação, vai estar bem detalhado lá. Esse valor aqui, de fato, 5.700.000, não é específico, não é totalmente para o meio ambiente. Vai haver, então, um desmembramento dessa verba, sim, destinando uma parcela para cada setor. Para cada ação, corretamente. Okay. Então, existe ali um programa, e dentro dos programas tem as ações que são detalhamentos de como resolver as questões de urbanismo, infraestrutura, meio ambiente, enfim, são as ações de governo. Aí lá vai ter o detalhamento, quanto vai gastar com folha de pagamento, encargos da folha, material de consumo, obras, se for o caso, equipamentos, enfim, o detalhamento todo vai estar na lei orçamentária propriamente dita. Até aproveitando aqui a oportunidade, tudo isso que a gente está, todo o planejamento, já a gente lança no site lá. Inclusive, se o senhor, pelo celular, buscar acessar aquele local que eu avisei, os slides estão lá, disponíveis já. Entrando lá, o slide está lá, clicou lá, tudo isso que eu estou passando aqui vai estar lá. Da mesma forma, o PPA, tudo que a gente produziu também está disponível lá no site, cumprindo o princípio da publicidade. Então, assim, a gente tem que agir, é claro, dentro de todos os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade e assim por diante. Então, atendendo esse princípio da legalidade e da publicidade, está tudo lá, não é nem no portal da transparência, mas no site, no portal mesmo principal, na LOA, no PPA, tudo que está sendo produzido vai estar lá. Então, é possível que o senhor até entre lá e veja o PPA, tem alguns detalhamentos lá, está o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, e também esse slide está lá, mas o projeto, o anteprojeto ainda vai ser finalizado, estando finalizado, ao protocolar aqui também vai estar disponível lá no portal da Prefeitura de Canas. A palavra continua franqueada.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco, líder comunitário do bairro Dona Ana, e inclusive eu fiz um pedido lá de uns projetos e estou aguardando ainda a resposta, né? E não recebi até agora nada. Eu fiz um pedido lá de uma lombada e placa de... Esqueci o nome, como é que chama? Sinalização. Uma lombada e placa de sinalização. Fiz também um pedido das reformas dos pontos de ônibus lá e mais uma construção de um ponto de ônibus. E também tem as gaiolas. Fiz um pedido também das gaiolas lá que os cachorros estão derrubando os lixos lá no chão, fazendo uma anarquia lá, né? Inclusive, eu até conversei com o Gustavo sobre isso aí, já meu Gustavo concordou fazer lá uma gaiola lá com tampa, para os cachorros não entrar mais dentro, né? E derrubar os lixos. Então, isso aí eu até conversei com o Gustavo já também, isso aí. E tem um buraco lá também, que eu vi, mas não é só um buraco, sabe? No papel está um buraco, mas é uma tubulação que tem lá, tem vários buracos, e tem um dos buracos, que é o primeiro que eu vi, que corre risco, quando começar a chover muito, não tem mais passagem, fizeram um serviço mal feito lá, a boca das manilhas se encontra uma com a outra e não fizeram a caixa. Tinha que ser feito um PV ali, uma caixa. Não fizeram a caixa, talvez ponharam alguma coisa lá e tupiram com terra por cima. Aí desceu aquilo lá, afundou para baixo. Aí o que aconteceu? Tampou a boca do tubo. Aí não tem passagem da água, a água está comendo por baixo, indo para o lado de um poste elétrico. Eu estou com medo, na hora da chuvarada, aquele poste arriar lá no meio da pista lá e morrer muita gente ali. Porque se cai na hora, vai passando um ônibus lotado de gente, ou um carro, ou mesmo também está chovendo, né? O chão está molhado, aí cai na hora também lá. O ser humano, muitos não entendem, vai passar por perto, dá choque no chão também, entendeu? Então, é risco, é um problema de risco lá. E até agora ninguém foi lá ver. Aí o que aconteceu também? O ser humano, muitos não entende o que aconteceu. Tamparam o buraco, viram o buraco lá, a pessoa que era um buraco simples. Eu fui lá agora ontem, eu fui lá, da outra conferida lá, o buraco está tampado. Piorou mais ainda. Agora que não tem vazão nenhuma para a água mesmo, vai ser para o lado do poste mesmo. Aí vai ocar para o lado do poste, corre mais risco, mais rápido ainda esse poste arriar. E lá para frente da tubulação, tem vários buracos entupidos também. Se começar a chover muito, as águas que caem naquelas tubulações lá, não tem invasão para ela, vai tudo para o lado da população do lado de baixo, vai invadir a propriedade da população, entendeu? Aí isso é uma coisa que tem que ser feita antes da chuvarada, porque além de ficar mais difícil para fazer a obra, corre o risco de Boa noite. De muitos problemas para a população lá. Ok. Boa noite, senhor Francisco. E obrigado. prometeram de ir lá, me chamar lá, para eu acompanhar lá e mostrar o que tem que ser feito, né? Até agora nada, Entendi. não tem resposta. Boa noite, senhor Francisco. Obrigado por sua participação. Embora as questões que o senhor levantou agora não tenham a ver com a audiência pública de hoje, por que não tem a ver? Porque nós estamos tratando sobre o orçamento para 2026. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor já protocolou documentos. O senhor protocolou. Ok, eu confio no senhor, não precisa nem me mostrar. Porque qualquer coisa eu já mostro. Sim, Aqui. Só que o fórum para tratar disso não é aqui na Câmara Municipal. Eu estou entendendo que o senhor fez um protocolo lá, né? Então, a audiência pública de hoje é de elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2026. Os casos que o senhor citou aí, no meu entender, são casos que precisam de uma atenção mais rápida. Caso de urgência. Isso, portanto, são para 2025. Desta forma, já que o senhor protocolou lá, fez requerimentos, se o senhor
o que o senhor deveria fazer? Não sei se o senhor fez, tá? Vou dizer para o senhor o caminho das pedras. O senhor fez o protocolo, não foi atendido, nós temos pelo menos 2 meios para o senhor fazer a reclamação disso. Primeiro, nós temos a ouvidoria municipal. A ouvidoria municipal, para que o senhor entre em contato com ela, temos 2 meios. O primeiro é pelo site oficial da prefeitura, lá no canto superior direito, tem lá a ouvidoria, o senhor pode clicar lá e fazer a reclamação do senhor por lá. E o outro meio é presencialmente. O senhor já foi lá protocolar esses pedidos, pelo que eu compreendi. Do lado direito, tem lá o setor de tributação, fiscalização e ouvidoria. E a nossa ouvidora é a senhora Vanessa Fernandes. Ela vai receber o senhor lá. E ela vai pegar essa demanda do senhor, se o senhor quiser anexar comprovantes, melhor ainda, e ela vai correr atrás dessa informação e ela vai dar o retorno para o senhor. Por que não foi respondido? Onde está parado? Enfim, esse é o primeiro meio. O segundo meio é através do controle interno. O que é o controle interno? É a fiscalização interna nossa. Ele funciona como um braço da própria Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós temos aqui a presença dele. Nosso controlador interno aqui é o Gabriel Henrique, ele é o controlador interno. Só que para que o senhor faça essas reclamações, o senhor precisa ir até a Prefeitura de Canas em horário comercial e levantar todas essas questões lá, tá bom? Agora, para mim, que sou responsável pela elaboração da lei orçamentária anual, não chegou nada do senhor e também não vi participação do senhor no formulário pela internet. Então, assim, até então eu não estava sabendo dessa questão de lombada, sinalização, reformas ou construção de ponto de ônibus. Então, quer dizer, para a elaboração da lei orçamentária anual, que é a minha função e o objetivo nosso, que não chegou nada. Então, eu sugiro que o senhor faça esse caminho, vá ao ouvidoria, o controle interno, e eles vão correr atrás dessa informação para o senhor. Tá ok? Agradeço muito a compreensão do senhor, a participação, foi muito, muito positiva. E é isso mesmo, tem que participar para que a gente consiga saber como é que está o atendimento lá no bairro do senhor, que é até onde eu sei é bem carente mesmo. Uhum. E essa reclamação que você falou, para mim voltar lá com 2 meses, é a partir de hoje ou a partir da data que eu fiz já o protocolo? O senhor pode ir lá amanhã já, se o senhor quiser. Porque já está com mais de mês, já que eu estou aguardando. Vai lá, procura a ouvidoria, tá? E o controle interno também, se o senhor quiser. A palavra continua aberta. Laerte, vou falar com o Emanuel rapidinho. Primeiro, né, quero cumprimentar todos os vereadores, Nenê, Nando, Laerte, o nosso secretário também, o Alceu, todos que estão aqui presentes, o Emanuel, o Gabriel. Bom, Emanuel, aqui na casa começou uma movimentação para emenda impositiva, né? Até nasceu aí com o nosso vereador Nenê e já está sendo trabalhado, né, Nenê? E eu quero saber, sem o projeto de lei, já tem como colocar essa emenda impositiva no orçamento do ano que vem? Ou primeiro essa lei tem que ser aprovada na Câmara, sancionada pelo prefeito, para depois entrar no orçamento? Primeiro tem que ser aprovada a lei da emenda impositiva. E na própria lei, com certeza, já vai dizer lá de onde sairão os recursos, né? Lembrando que para a criação de despesas, também a lei deve prever de onde se vai aumentar mais o imposto ou não, de onde vem esse recurso, ou se vai diminuir despesas. Então tem que haver uma compensação financeira. Qualquer criação de despesa tem esse ponto também que se aplica até na criação da secretaria, um ponto que eu também acabei me esquecendo. Então, se for criar alguma despesa, tem que dizer, vai criar alguma receita, né? Vai criar algum imposto, vai aumentar o valor desse imposto ou vai diminuir alguma despesa. Então, tem que ter esse equilíbrio. É aquela balança mesmo, né? A balança tem que estar equilibrada ali, receita e despesa. Mas é bom destacar também que a lei orçamentária anual, ela não é algo engessado, né? Então, se for necessário no decorrer da execução orçamentária, que é aquela fase de avaliação lá, que eu falei no início, vou até colocar aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó.
no ciclo orçamentário. Então a gente está na fase de elaboração. Quando tiver aqui na Câmara vai estar a discussão e a aprovação, depois a execução propriamente dita. Durante a fase de avaliação e controle, havendo a necessidade de fazer alguns ajustes no orçamento, esses ajustes podem ser realizados. Inclusive existem dispositivos legais, que a gente fala remanejamento, transposição, enfim. Então alguma ação que a gente vai verificar a impossibilidade de realizar ou a perda da oportunidade, enfim, pode ser remanejada. É claro que existem percentuais previstos na LDO, na Lei Orçamentária Anual também, mas isso é possível, tá? Não é engessado, não. Tudo que for para o bem da população é possível fazer, sim. Sim, obrigada. Nada. Eu também tenho, né, uma outra pergunta. Na última sessão, eu apresentei o projeto, né, que foi idealizado por mim, junto com o Saulo, com o professor Lucas, sobre a exaltação da cultura negra, e esse projeto foi aprovado na Câmara por unanimidade, e dentro dele tem uma festividade, né, uma festa que é Canas em Festa na exaltação da cultura negra. Bacana. E então, na lei que foi aprovada tem esse evento. Então, tem que colocar na LOA já o recurso para essa festa? Entendi. A LOA, no orçamento da cultura, já contempla as festas municipais. Uhum. Então, não existe a necessidade de colocar uma ação, por exemplo, Natal de Luzes, festa italiana, essa festa que eu não gravei bem o nome, não existe essa obrigatoriedade de ter. Então, eventos, como é que se diz? Festivos, né? Eventos culturais, tendo essa rubrica orçamentária, as despesas podem ser alocadas lá, não tem problema nenhum. Ô, Emanuel, ela no projeto diz que passa a valer a partir da aprovação e o prefeito sancionar. Uhum. Então, nesse ano tem como fazer? Olha, sinceramente, este ano não tem como fazer, porque o orçamento atual, né, de 2025 para a cultura já foi completamente comprometido. Inclusive tem agora o Natal de Luzes, né? Não seria viável fazer, mas cabe aí um estudo, uma análise de qual seria o custo disso, quantos R$ 1.000 ficaria. Se couber no orçamento, seria possível sim, mas o ideal seria para 2026, que aí teria já um tempo maior, né? Um planejamento melhor para a execução da festa. Tá certo. É só isso mesmo. Obrigada. Tá bom, estamos à disposição. A palavra está aberta para os vereadores, se alguém quiser fazer o uso. Boa noite, senhor presidente, né? Nobres pares, vereadora Thalissa, Manuel, nosso controle interno aqui, e aos munícipes aqui presentes. Só para poder contribuir, né, com a discussão aqui sobre a questão da emenda impositiva, na verdade, eu estou tomando por base, né, o que aconteceu na cidade de Lorena, né? Deve haver, né, um projeto de lei que altere a nossa lei orgânica para incluir a emenda impositiva lá. E a emenda impositiva, ela tem um percentual sobre a receita corrente líquida do orçamento. Por exemplo, a gente está discutindo orçamento aqui. Ele tem o orçamento dentro da receita, tem a receita corrente líquida. Então, é um determinado percentual dessa receita corrente líquida que tem que ser programada, que vai ser destinado para a emenda impositiva. Então, para poder valer para o ano que vem, tem que votar esse ano e tem que ainda dar tempo para poder não aprovar a LOA antes de fazer as emendas impositivas. Senão, aí não daria para o ano que vem. Tá? Então, essa é a questão. A metade dessa emenda impositiva, pela imposição da lei, tem que ser para a área da saúde. Por exemplo, se cada vereador tiver aí como emenda impositiva, exemplo assim, um exemplo hipotético, tá? Não estou falando que é esse valor não, mas vamos supor que seja R$50 mil para cada vereador indicar. A metade disso tem que ser para a saúde, a metade. O restante aí você pode dividir em outras áreas de segmento que você quiser. Então, o primeiro passo é justamente isso, fazer a lei, para alterar a lei orgânica, né, com uma certa agilidade para que dê para colocar esse ano ainda. Porque senão a LOA for aprovada,
aí não tem como executar o ano que vem, tá? Então, só dando aí uma explicação, né, ampliando a explicação com relação à receita corrente líquida, a emenda impositiva. Com relação ao orçamento, né, a preocupação, eu sei que depois vai ser detalhado, Manuel, mas essa é a primeira pergunta. Você tem aí já previamente o valor da nossa dívida? Eu sei que a LOA é para o ano que vem, né, mas só para poder contextualizar o que tem de dívida esse ano, né, se está pago ou não, e qual que seria a dívida para o ano que vem dos precatórios ou outros parcelamentos que a gente tenha, né? Não só o precatório que vai pagar, mas se temos algum parcelamento, né? Enfim, você tem ideia, né? Se não tiver agora, depois você pode passar, não tem problema, mas você tem uma ideia da nossa dívida para o ano que vem e o que nós temos esse ano também de dívida? É possível você me dar essa resposta? Bom, nós temos para 2025, nós temos 3 precatórios. Um sem correção, um deles de 6 mil e pouquinho. O segundo é o maior, que é de 1 milhão e previsto aí para 1 milhão e 200 mil, que está sendo feita uma tratativa para ver se a gente consegue negociar isso daí com um bom desconto. E o terceiro no valor de quase 30 mil reais, sem aplicar, por enquanto, as correções. Além disso, nós temos parcelamento com INSS, é um parcelamento unificado. Temos também o FGTS, que ele é desde quando Canas não era estatutário, era CLT, também temos esse parcelamento, que esse parcelamento, o saldo dele está em torno, hoje, de 50 mil reais, mais ou menos. E temos um parcelamento também da Sabesp, bem antigo, de muitos anos até. Basicamente são essas as dívidas que nós temos atualmente, e para 2026 ainda permanece o parcelamento do FGTS, do INSS, também da Sabesp, e temos apenas um precatório que, com a estimativa da correção, né, aplicando ali a legislação, que é Selic, e para o ano que vem o IPCA-E, então a Selic este ano está bem alta. Estima-se que o precatório do ano que vem vai em torno de 24 milhões e 600 mil reais, mais ou menos. E aí, sem contar aqui o parcelamento FGTS, INSS e Sabesp. Eu imagino aí que beira quase 30 milhões. Bom, esse é um dado importante, até para a gente colocar em discussão, né, da população, e isso é uma coisa que preocupa, sim. Preocupa porque a gente está falando de uma dívida aí de cerca de quase 30 milhões. A gente precisa ver o resultado, né, da aprovação da possibilidade do parcelamento do precatório, que é o valor bem maior. Porque senão... Porque o que acontece hoje, os precatórios, eles têm que ser pagos na sua integralidade. Por exemplo, o mapa orçamentário, né, que a prefeitura tem para o ano que vem, desses 20 e poucos milhões aí atualizado, em tese a prefeitura teria que pagá-lo até o final do ano que vem, na integralidade. E pensa bem, se fosse só precatório, 20 milhões aí, 20 e poucos milhões, a gente está com orçamento ali de 46 milhões. Se você contar ali que 46 milhões tem muitos convênios, e convênio você não pode utilizar para pagar precatório, né? Se colocar recurso próprio, talvez o valor do precatório seja mais de 50%, né? Do valor da nossa receita própria do município para pagar. De repente nem dá. Então, ou seja, é algo que a gente precisa pensar, né, e tentar ver o que a gente pode contribuir com a administração nesse sentido aí. Eu espero muito que, eu fiquei sabendo hoje que foi aprovado, né, essa possível parcelamento do precatório, tem que ver os termos que isso aconteceu, né, mas é algo que a gente precisa pensar,
Por que eu estou levantando isso e dizendo? Porque isso, ele vai inviabilizar ou não qualquer outra ação nossa para o ano que vem. Qualquer outra ação. Dependendo da forma que isso se desdobrar. Né? Porque o precatório, você tem que pagar com recurso próprio. Não estou nem falando dos outros parcelamentos que existem, né? Está falando aqui de INSS, de fundo de garantia, de outros parcelamentos com a Caixa lá, enfim. Estou falando só do precatório. Então, esse é um dado importante, né? E é bom a gente acompanhar isso de perto, né? O desdobramento disso, porque isso vai impactar para o ano que vem, né? Com certeza, as ações aqui na nossa cidade, né? Com relação à manifestação lá do munícipe, né? Do seu Francisco, é que são dois Francisco, né? É o Francisco menor aí. Com relação à fala dele, né? É uma reivindicação, inclusive até em algumas das sessões aqui nesta casa, os vereadores sempre apresentam, né? Aqui indicações. Na última sessão, né? O vereador Hernando foi campeão de indicações aqui. E as indicações, elas são justamente... Oi? Tá lá então. Inclusive, parte do que o senhor falou, o vereador já tinha também feito a indicação. Então, são indicações que realmente é para a prefeitura tomar providências. E, inclusive, eu até falei que em algumas sessões, justamente isso, né, para a população. Essa fala que o Emanuel teve. Até foi algo que a vereadora Thalissa trouxe aqui com relação à não resposta de requerimentos protocolados na prefeitura. Ela trouxe essa demanda aqui, que já tinha chegado para ela da população. O senhor trouxe da mesma forma. E naquela oportunidade, isso está gravado aqui na sessão de Câmara, eu disse isso, que a população, ela também tem esses dois meios de cobrar o exercício do seu direito, que é procurar a ouvidoria da prefeitura, porque a ouvidoria ela vai receber a sua denúncia. Eu sei que pode até pensar assim, mas não vão fazer nada. Tem que fazer por imposição de lei, porque se você for lá e fizer essa denúncia lá, vai ter que formalizar. E se ela não tomar uma posição ou não der uma resposta, é só levar no Ministério Público. Então, o primeiro passo é a ouvidoria. E o segundo passo, que eu citei na época, foi até justamente fazer essa denúncia, digamos assim, essa representação para o próprio controle interno da prefeitura, que tem a função de fazer a fiscalização. Né? E aí o Manuel novamente expôs isso aqui, né? Que a gente deixe isso bastante claro para a população, independente de quem é o gestor. Hoje está o Gustavo, amanhã pode ser qualquer outro, né? Inclusive até um dos vereadores que estão aqui, né? Pode pleitear aí a cadeira lá também, ou até mesmo vocês que estão aí. Independente de quem seja, o exercício do direito é o mesmo, né? E naquela oportunidade, eu falei aqui, vá lá, faça a primeira representação para a ouvidoria da prefeitura. Tem uma pessoa responsável lá. Eu não citei o nome, né? Até que o Manuel citou aqui o nome da servidora. Mas do Gabriel, eu citei seu nome aqui, tá? Falei do controle interno, porque eu já conheço ele bastante tempo, né? Sei do excelente trabalho que ele faz lá, né? Não é de hoje, já desde na gestão passada. E citei esses dois caminhos, né? E hoje o Manuel corroborou. Só estou citando isso para reforçar isso mesmo, né? É o exercício do direito do cidadão. É o direito de todo mundo fazer isso, né? E o que o Manuel falou aqui também, hoje é uma audiência de elaboração da lei orçamentária, né? Ou seja, a gente está pensando como é que vai ser a nossa despesa para o ano que vem, né? Mas é válido a manifestação do senhor. Aqui o senhor já teve aqui a resposta por parte do representante da prefeitura, como agir agora, né? Até amanhã mesmo ir lá e fazer, exercer o seu direito de resposta dos seus requerimentos, tá? E se não tiver nenhuma resposta, pode nos procurar que a gente te ajuda também, tá bom? E a última questão também, estou tentando lembrar aqui, são 3... lembrei. Com relação às festas culturais, né, que foi pontuado aqui também, né, deixando aqui a minha parcela de contribuição,
nós estamos aqui no mês de setembro, né? Evidentemente que muitas das coisas já foram projetadas no começo do ano, daquilo que vai acontecer. Mas aquela questão, se dependendo do custo que isso tiver, é possível, como o Manuel falou, o orçamento ele não é engessado, ele é dinâmico, que a gente fala. Então nada impede de repente, dependendo do custo, né, que isso vai ter, de repente fazer uma anulação de alguma despesa que você possa lá segurar e alocar para a realização, né, deste evento que foi aprovado, né, na última sessão de Câmara, que é com relação à consciência negra, né? Então, dependendo do que for feito, né, nos termos da lei, o que isso vai custar para a prefeitura, né, uma vez que já está alocado às festas, de repente é ver o que pode dar uma segurada aqui, acolá de alguma festa, para poder inserir. Então, não é de tudo impossível, né? Não é de tudo impossível. Mas é claro que, já sabendo, né, dessa festa, no nosso calendário, aí, por orçamento do ano que vem, ela vai ser já desde o início alocada, né, o que é necessário fazer. Mas para esse ano, recentemente aprovada, há essa possibilidade, né? Uma questão apenas de conversar, né? E dá para se fazer dentro desse sentido, dependendo do custo, né? Então, deixar essa questão da colocação, né? E por último, né, no que o Chico Mineiro comentou aqui, em relação ao meio ambiente, né? E eu disse isso também que na sessão que foi levantado esse tema, da minha confiança que eu tenho no serviço que o Portugal faz. O que o Vossa Excelência, o que o Chico Mineiro falou aqui, eu disse naquela época também. E disse da seguinte forma: se tiver havendo alguma coisa que esteja de forma irregular, deve ser denunciado, né? Deve ser denunciado. Isso não tenha dúvida. E mais uma vez, independe do governo que esteja. O certo, ele é certo em qualquer governo que tem, independente de quem seja o gestor. Tem que haver esse princípio, né, de fazer o que é certo. Se de fato tiver, né, precisa obviamente ser denunciado, ser representado, né? Mas tudo que eu conversei com Portugal, ele deixou para mim claro que nós temos na prefeitura de Canas o que ele chama de passivo ambiental, né? De 2009, já mapeado pela CETESB, ou seja, pontos que antigamente que consta lixo enterrado, mas é um passivo ambiental de 2009, que a Sabesp faz um monitoramento, mapeia, né? Eu não sei explicar tecnicamente, né, como que é a resolução disso daí. Até falei para ele que iria verificar a possibilidade de fazer um requerimento lá, solicitando, né, essas informações técnicas, né, de repente relatórios, não sei se isso é público ou não, porque trata-se de denúncia com o CETESB, essas coisas, né? Mas se for, falei para ele que gostaria de ter acesso para poder entender um pouco mais, né, sobre essa questão. Agora, se atualmente estiver acontecendo alguma coisa, né, deve ser obviamente denunciado, deve ser com certeza tomado providência. Isso nós concordamos. E por fim, com relação à Secretaria do Meio Ambiente, né, que foi colocado aqui, cai naquilo que a gente falou do precatório, né? Então, tudo que a gente for pensar vai depender de como vai ser o precatório. Ele vai determinar o que vai ser ou não, né? Ele vai determinar o que vai ser ou não. Se pudesse ter, é óbvio, não somente o meio ambiente, uma Secretaria de Segurança, Trânsito e Segurança, por exemplo, é uma outra demanda da população, seria interessante, mas tudo isso gera custo, né? Seja com mais servidor, seja com a criação de cargos, porque você tem uma secretaria, você vai ter que criar alguns cargos em comissão. Aí a questão nós temos vaga para poder criar, porque tem limite também para criar cargo em comissão. Nós temos. Isso vai gerar mais despesa de pessoal. Então tem todos esses desdobramentos. Mas que seria ideal ter uma secretaria, eu digo que sim, não só do meio ambiente, mas também de trânsito e segurança, por exemplo, né? Então é isso, presidente. É só para, assim, contribuir, né, na discussão aqui,
que os munícipes colocaram, né, a vereadora pontuou aqui também, né, deixando aqui a minha parcela de contribuição. Algum vereador vai querer falar? Não? Então tá. Eu queria dizer que cada um tem 5 minutos para expressar. Eu vou dar 2 minutos para o senhor. Senhor presidente, é que é de suma importância, né, essa pergunta minha, porque todo mundo fala precatório, precatório, precatório. A gente sabe que é uma verba muito grande e eu gostaria de saber como foi feito essa dívida e de onde veio essa dívida que hoje está influenciando no nosso município, trazendo esse transtorno todo, né? Por que chegou nesse valor e quando foi para o pessoal saber o que é que vai ser pago? Porque se existe um precatório, esse precatório, ele está pagando alguma coisa. Então, eu gostaria de saber o que é que ele está pagando, os munícipes querem saber o que está pagando nessa lei orçamentária que vai afetar o orçamento, da onde por que essa dívida e o que ela vai pagar. É só isso. Porque a gente tem que saber, o precatório, 20 milhões, onde surgiu esse precatório? Por que vai ter que pagar? O que está pagando? O que é o benefício que esses 20 milhões vai ser pago, vai trazer para o município? É referente à desapropriação da massa falida da Cerâmica Progresso, que contempla todo o Paço Municipal, toda aquela área, estádio municipal, onde está construído também a EMEI, polo industrial, creche, toda essa área central aqui da e a do praça? município. Praça também. A praça também. Porque eu tenho falado isso para o pessoal, então eu gostaria que isso está gravado, porque fica fácil a gente explicar para os munícipes por que está essa dívida. E essa dívida veio da segunda gestão, da primeira para a segunda gestão que surgiu essa dívida? Correto. Então é isso que eu queria deixar bem esclarecido para os munícipes saber que essa dívida foi feita no primeiro e no segunda gestão. Né? Eu queria só interromper que o tema da audiência pública hoje é sobre a LDO, o orçamento para o ano 2026. Isso, mas e tá nós estamos mudando um pouquinho do assunto. É porque está no orçamento, né? Esses 20 milhões está na LDO. Por isso que eu questionei, para a população saber que essa verba vai fazer falta para nós por causa das gestões passadas e está nas diretrizes desse orçamento. Concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? Informo a todos que após iniciar o trâmite do projeto em nossa Casa de Leis, a Câmara Municipal irá realizar audiência pública antes da votação do referido projeto. Convido a todos para continuarem em seus lugares para a audiência pública da Câmara Municipal referente ao projeto Plano Plurianual 2026-2029. Audiência Pública PPA 2026-2029 da Câmara Municipal de Canas. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.camaracanas.sp.gov e TV Câmara, bem como aos munícipes, vereadores presentes e secretários da Prefeitura Municipal que irão nos auxiliar a realizar e conduzir os trabalhos no começo da noite desta quarta-feira. Esta é a audiência pública da Câmara Municipal de Canas, referente à discussão do encerramento dos trâmites antes da discussão e votação em plenário dos projetos de lei complementar número 3/2005 do PPA 2026-2029. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
queres conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas cernes da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Continuando, quero agradecer novamente os vereadores presentes, o Emanuel e o público aqui presente, que já citei o nome de todos. Os trabalhos solicitam ao secretário que proceda à leitura do convite de edital de convocação de que foram publicadas em nossa Casa de Leis e na Prefeitura Municipal. Convite à população de Canas. Convidamos a população de Canas para participar da audiência pública no plenário e de modo online através do portal da Câmara, camaracanas.sp.gov.br, no canal do YouTube, que será transmitido ao vivo no plenário da Câmara Municipal de Canas, dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira, a partir das 19h30, referente ao projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do Poder Executivo, PPA 2026 a 2029. Informamos que está disponível, no e-mail da Câmara, bem como no sistema SIC, para dirimir dúvidas e envio de sugestões. Contamos com a sua presença e audiência no portal da Câmara. Assina esse convite o presidente Laerte Zanin. Os trabalhos solicitam ao secretário se houve apresentação de alguma proposta através dos e-mails disponíveis e no canal do ESIC da Câmara Municipal. Não havendo apresentação de proposta através dos canais de comunicação, solicito a equipe técnica da Prefeitura de Canas para que faça as considerações finais referente ao projeto acima citado. Lembrando que já foi realizada uma audiência pública anteriormente pela Prefeitura Municipal antes da elaboração e envio
para o trâmite na Câmara Municipal. Passo a palavra para o técnico da Prefeitura, o Emanuel. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora sobre o PPA, né, o Planejamento Plurianual. Como o senhor presidente já falou, nós fizemos a parte do executivo, que é a audiência pública para ouvir a população. Nós fizemos no mês passado. Hoje nós estamos aqui mais para contribuir mesmo, acompanhar com a Casa de Leis, mas destacar que a importância do PPA, né, a necessidade de ter o PPA, que é um planejamento plurianual. Também já falamos alguma coisa sobre ele na audiência anterior, então imagino que não haja necessidade agora para não ficar repetindo, né? Mas nós estamos à disposição para qualquer dúvida, nos colocamos à disposição. Fica facultada a palavra aos participantes, por 5 minutos, quem quiser usar a palavra. Cinco minutos para o senhor vereador. Senhor presidente, mais uma vez boa noite, né? Só para poder contribuir, né, a população que está presente aqui e os que certamente estão ouvindo ou ouvirão depois, esta audiência pública é uma audiência da Câmara Municipal, agora, referente ao PPA. Foi aproveitado, né, um único dia para discutir a LOA, né, que a Prefeitura acabou de expor, que é uma audiência de elaboração. Agora, nós estamos colocando também como uma segunda oportunidade a discussão do PPA, né, por parte da Câmara. A Prefeitura já fez uma audiência pública do PPA para elaboração, ela concluiu e encaminhou para a Câmara. E essa audiência de hoje, realizada pela Câmara, é justamente para que a população ainda possa opinar, tanto que o convite que foi lido aqui, né, assinado pelo presidente, colocando os canais da Câmara Municipal como um canal para que a população enviasse também as suas sugestões, seja por e-mail da Câmara, seja pelo SIC ou pelo link colocado lá. É um meio que a população tem também, antes do PPA ser aprovado, fazer também as suas sugestões. O PPA é onde vai constar algumas ações, né, programas e ações para o exercício, para os próximos 4 exercícios, né, começando 2026. Então, a população tendo acesso a esse material, como o Emanuel acabou de falar, né, que está disposto já na Prefeitura, né, aquela apresentação feita, correto? E também, já como foi protocolado, que está também registrado no site da Câmara. Tomar conhecimento, né, ter participado da elaboração, ter visto lá, né, o que foi exposto, ou depois disso ter entrado lá, visto o PPA e de repente falar assim, ó, achei que faltou uma ação em tal secretaria. A audiência de hoje, por exemplo, é uma oportunidade ainda para que a população fale assim, olha, eu olhei lá, senti falta disso. Aí os vereadores vão acolher essa sugestão e, obviamente, né, trabalhar ela aqui para, de repente, apresentar uma emenda, né, por exemplo, ao PPA, né? Essa é a razão dessa audiência pública, né? Mas não houve, né, uma manifestação no site da Câmara Municipal, né? E essa é, vamos dizer assim, mais uma oportunidade. Claro, nada impede que, depois de hoje, antes de ser votado, algum munícipe, né, converse com algum vereador, faça alguma sugestão, o vereador vai pensar e, se achar pertinente, dá até para fazer emenda também. Ainda há mais uma terceira oportunidade, digamos assim, tá? Estou explicando isso para que a população saiba dos seus direitos, né, e a forma de exercê-lo. O que a gente precisa é fortalecer essa questão da cidadania, né, essa questão da participação popular. Tanto que o primeiro slide que o Manuel passou na LOA foi justamente expressando o que a lei de responsabilidade
fiscal fala que é a ação transparente, através do quê? De audiências públicas. Então, essa audiência que a Câmara está fazendo também é para cumprir o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando aí a oportunidade para a população ainda fazer aí as suas ponderações. É claro que é uma discussão, a matéria já está pronta pela Prefeitura, então o que a gente faria hoje é acolher a sugestão, né, e depois trazer aqui internamente, discutir aqui nas comissões, né, e também com o jurídico, enfim, com a mesa, e de repente propor ou não, né, uma emenda, dependendo da colocação. É uma possibilidade, por isso dessa audiência, tá bom? Então, deixando isso claro para a população, né, porque a gente acabou de ter a LOA, de repente tem outra, né, e aqui a gente está falando do PPA, que são 3 peças, né, de planejamento, como foi colocado aqui pelo Emanuel. Foi discutido já a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e esta uma aqui agora é o Plano Plurianual, que é a Lei Orçamentária, que é um planejamento orçamentário para 4 anos, tá? Então, é mais uma oportunidade para quem quiser fazer alguma manifestação referente, né, a alguma ação, ainda poder fazer. Continua a palavra aberta para quem quiser fazer uso. Vereadora? Não. Sendo só para o momento, eu informo a todos os presentes e munícipes que acompanham essa audiência através da internet, que o projeto acima citado está disponível para consulta desde seu protocolo em 29 de 8 de 2025 e constará na pauta da ordem do dia da 15ª sessão ordinária, que será realizada dia 7 de 10 de 2025. Então, para esclarecer melhor, esse projeto vai ser votado na 15ª sessão do dia 7 de 10. Eu queria só acrescentar 2 palavrinhas aqui ao senhor Francisco, das solicitações que o senhor fez lá para o bairro Dona Ana. Senhor Francisco, tem algumas das reivindicações do senhor que é referente à Prefeitura Municipal. Quanto às bocas de lobo e às lombadas, é bom o senhor protocolar na Prefeitura também, que a Prefeitura tem que solicitar esses pedidos ao DR, porque lombada e aquelas caixas de água que tem lá são de alçada do DR. Então, é a Prefeitura que solicita do DR para executar essas obras. Agora, as lixeiras, a limpeza, roçar lá, até a Prefeitura faz. Assim mesmo o DR está fazendo, a limpeza lá de roçação, tudo. Então, essas solicitações, a gente pode até na Câmara Municipal fazer um ofício para a DR, mais uma vez, que eu vou propor para o senhor, eu faço um ofício para o DR sobre as lombadas. O senhor só traz para mim na Câmara Municipal, mais ou menos onde precisa, para a gente fazer um ofício, eu peço para os vereadores assinar junto. E quanto às bocas de lobo também, se o senhor puder trazer umas fotos, eu vou lá tirar umas fotos, para a gente fazer uma solicitação direto para o DR. Mas mesmo assim, o senhor protocola na Prefeitura Municipal. Tá bom, doutor Francisco? Não, o ponto de ônibus é da Prefeitura. Agora, as gaiolas já é a parte da Prefeitura. Inclusive, até teve uma mudança aí. A central da DR mudou para Taubaté. Aqui ficou a terceirizada. Não, mas não tem problema, a gente manda ofício, manda documento. Inclusive, os pontos de ônibus é aqui em Cachoeira que resolve. Não. A lombada já é a central de Taubaté. Senhor Francisco, os pontos de ônibus é a da Prefeitura, ela que cuida. E as gaiolas de lixo, que o senhor fala, é a Prefeitura também. Protocolei na Prefeitura, a Prefeitura que corre atrás, eu faço a minha parte na Prefeitura. Tá bom. A Prefeitura corre atrás e faz a parte com a DR, entendeu? Tá jóia, senhor Francisco. A Prefeitura faz a dela. Tá bom, se o senhor tiver alguma dúvida, vem aqui na Câmara, a gente recebe o senhor. Tá bom. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão, audiência. Agradeço a audiência e uma boa noite a todos. Amém.